pessoal, tudo bem? Oi, Dani, tudo Eu tô bem? vendo uma TV lá atrás, eu acho. Agora mudou. Ah, sim. Não, eu tô colocando como fala? Esse Como look. se diz? Não, Look. eu Look. nem sei como porque eu estou no quarto e aproveitar a luz da frente. E como o quarto tá tudo eu tô mudando os móveis, aí eu coloco ali. O cenário. E aí, Dani, tá tudo bem com Eu vou você? aprender por cenário, eu vou aprender. Eu não sei fazer isso, não. Depois você me ensina. Ah, não, mas sabia que eu vou voltar para o meu cenário da cozinha, porque agora lá é escuro. Entendi. Não, aqui agora tá claro. Aqui tava um sol lá fora. Eu fui até a academia andando hoje. Nossa Senhora, eu quase morri. Nossa, tá um sol, gente, lá tá ótimo, Tá maravilhoso. ruim Gente, a daqui gravação. a pouco eu tô chegando em Londres. Até já abaixei aqui, não sei quando, né? Eu vou, porque. Ah, olha que eu abaixei aqui. Etna. Olha aqui, do governo, o CAI. Que Ó. isso? Uai, bem, porque agora precisa desse ETA para ir aí. Eita! Eita, eita, eita! O ETA! Eu tenho que me O cadastrar ETA. no ETA. Ah, o ETA, para poder tirar o visto. Ô, Dani, vamos fofocar então? Vamos fofocar. Vamos Gente, eu tô. focar, gente. Gente, ó, cadê o like? Cadê o Não, vamos dislike se não gostar, né? Mas tem que dar alguma pessoal, coisa. eu já estou agradecendo os likes e as visualizações. Eu gostaria muito que nós pudéssemos interagir nos comentários, porque eu acho tão legal responder comentários, interagir, aprender. E quando vem também uma crítica que some, a Dani também se apegue. Mas sabe que eu também percebo que as pessoas é muito fácil escrever algo para criticar o outro. A crítica é assim, não uma crítica construtiva, mas para falar, falando, enchendo o saco também. Aí eu viro de cabecinha para baixo só para você ver que eu li o seu comentário, mas não entrou em mim. Ô, Dani, vamos então fofocar. A gente pediu like, já mendigamos tudo. Vamos falar da Jojo Então, não, Todinho? não acabei de mendigar, não. Calma aí, eu tenho que acabar de mendigar. Ó, pessoal, vocês, por favor, se inscrevem no canal, porque eu vejo que a pessoa está visualizando, mas não está se inscrevendo. Nós temos 10 mil vezes mais de visualizações do que de inscritos. Então, eu gostaria que se inscrevesse e mandasse os e-mails para as histórias, que as histórias estão ficando no ar, então a gente está começando a selecionar, porque tem história que, infelizmente, não dá para contar, pessoal, e não é permitido na rede. Não, tem mais história. Mas então, por favor, me mandem mais histórias. E deixa eu ver mais o que eu preciso. Acho que é só. Agora acabei de mendigar. Eu contaria aquelas histórias assim livremente, você sabe, né? Porque a pessoa. Ah, mas não pode. É, Vão cortar nosso canal. é verdade, porque eu contaria, gente. Eu só tenho. Ó, ô Dani, então agora a gente acabou. Obrigada pelos novos inscritos. Vamos falar sobre as fofocas da semana. Gente, as fofocas da semana foram aquelas que acabaram assim. Jojo Todinho vira coach. Ela vira coach de saúde mental e emagrecimento. Lembramos que a Jojo Todinho, ela tem uma saúde mental muito boa, assim, ela já levanta, ela briga com a Alexa dela, cala a boca, não quero te ouvir. Ela emagreceu através de uma cirurgia bariátrica, que é muito invasiva, mas continuar emagrecendo, com certeza, vai ser parte dos méritos dela, porque tem gente que faz a bariátrica e engorda. Mas eu quero saber da Dani que ela acha. Você falou, para mim, fazer bariátrica era como se fosse obrigatório o corpo aceitar e emagrecer, né? Depois eu até sei que engordava, mas na hora eu achei que emagrecia. É assim, Não li sobre, não posso falar, não pode falar o que eu não li. bariátrica, porque
a obesidade é uma doença. A mórbida, então, fica difícil de emagrecer se não faz a bariátrica. É um problema de saúde. E ela, com 20 e poucos anos, ela teve que passar por essa cirurgia, porque ela sabe que quanto mais tempo a gente passa obeso, mais carrega os órgãos, pressão alta, os rins, então aquela gordura vai acumulando, vira colesterol, é um monte de coisa, tá, gente? A gente não pode, por isso que a gente não pode ficar falando que ser gordo é tudo de bom. Isso, eu tô falando de uma pessoa que é acima do peso, sou eu, Valmir, presente. Mas. Não é verdade, gente, ela não é acima do peso como ela se põe. Não, eu não sou uma mulher padrão, eu sou uma mulher que eu tenho meus excessos, assim, mas eu vejo que, não pela bariátrica, porque foi uma escolha dela, eu entendo que a bariátrica é o último recurso de uma pessoa, porque tem risco até de morte quando vai para uma cirurgia dessa, mas o que eu não entendo é ela virar coach. Não entendo. Porque. Também Não, não, isso realmente não tem nada a ver. Eu tenho um amigo coach, eu não consigo ver ela nada parecida com ele, entendeu? Fala você, o que você acha sobre ela ser coach de saúde mental e emagrecimento? Eu acho que não vai funcionar, porque eu acho que para você ser isso, não é você passar por isso, é você estar preparado para ajudar o outro para isso. E eu acho que para você estar nessa situação, você tem que realmente ter estudado para isso, né? Não ter Então, passado, porque o que ela vai ensinar, eu vejo, pelo menos a forma que eu estou vendo, ela passou pela experiência, então ela está, né, explicando, vamos dizer assim, ensinando. É legal também, mas eu acho que tem que ter um profissional. Porque cada corpo é um corpo, cada pessoa é uma pessoa, cada jeito é um jeito, cada alimentação para cada um é de uma forma. Então, você ensina emagrecimento. Então vamos dar um exemplo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Vai comer salada e arroz. Pronto. Todo dia. Talvez para ela funcione, para outra pessoa não funciona. Talvez outra pessoa tenha uma deficiência e precisa. Então, eu acho que tem que ser um pouco mais, sabe? Um pouco mais administrado isso. Eu não acho que ela está na situação de fazer isso, mas pode ser que eu esteja errada. olha, sinceridade, eu acho que vai dar certo, porque existem pessoas que vão comprar a ideia dela. Uhum. Existem pessoas que vão comprar a ideia dela, porque realmente, gente, o que ela era antes, o que ela está agora, se vê. Ela está muito melhor. Mas ela era bonita gorda. Gente, estou falando que ela deve ter melhorado os números de saúde dela, colesterol, hipertensão, um monte de coisa, diabetes, um monte de coisa. Mas se eu compraria um curso da Jojo? De jeito nenhum, né, gente? Porque eu acho ela uma pessoa descontrolada, eu acho ela uma pessoa para falar de saúde mental. É igual se eu vinha aqui falar sobre saúde mental. Nem falei da saúde mental, né? Porque ela é uma pessoa que estoura em tudo que é lugar. Uma pessoa, para poder ensinar outra, ela tem que ser calma, ela tem que ser zen. Meu amigo é zen. Às vezes eu falo as coisas para ele, ele fala, calma. Eu falo, não dá para ficar calma. Tem que ser uma pessoa que tenha controle. Controle. Eu acho que é mais uma. Assim, sem noção que quer vender cursos. E vai comprar quem ainda vai alimentar esse tipo de coisa. Uma esperança, né? Uma esperança vaga, porque não é bem assim que funciona. Mas é o povo, né? É o povo. E vamos para a bomba, gente. Daniel Alves foi absolvido do crime de violação na Espanha. E segundo. Não, isso aí foi um absurdo. Isso aí, para mim, foi. A hora que eu li isso aí foi desesperador, né? A pessoa se coloca para passar tudo de novo, porque de uma certa forma, a mulher, quando acontece isso com ela e ela vai procurar os direitos dela, ela tem que viver aquela cena várias vezes, mentalmente. E ela procura os direitos dela, e aí a lei, no final, dá. Porque foi. Será que foi mesmo, né? O que a gente pode dizer aqui?
Sabe o que é? Eu vejo que nós mulheres, quando sofremos um abuso, primeiro a gente não entende de impacto, tá? É muito complicado, às vezes, a gente assimilar que aquela pessoa nos abusou, falou alguma palavra ofensiva para a gente. Às vezes a gente vai comentar com outra pessoa e a outra pessoa fala, gente, aquilo ali foi um assédio, que é assédio de palavras, né? Em atos. Então, assim, eu acredito que uma pessoa, quando ela se sente coagida, assediada, ou se pode vir com. Ai, como que fala? Com o que aconteceu, se foi ou não, né, gente? A gente está supostamente uma conjunção carnal. Se foi, e se não era permitido por ela, porque ele fala que ela permitiu. Mas eu acho assim, quando ele foi preso, todo mundo falou: nossa, na Espanha as mulheres são bem protegidas, tem uma lei maravilhosa e não sei o quê. E agora ele é absolvido mesmo, gente. Ele pode até processar o Estado espanhol por ter deixado ele todo este tempo na cadeia. Então, assim, eu acho que ele não era a primeira vez das denúncias, e o pior de tudo, que agora ele vai também virar coach religioso, né? O que eles que estão dizendo que agora ele é convertido e ele vai virar religioso. Por Então, que assim, que todo mundo que vai para a cadeia quer sair de lá religioso, gente? Eu não consigo entender isso. Por que que para passar para as pessoas que tem que ser bom, tem que ser religioso? Por quê? Eu conheço muita gente que é ateu, que tem muito mais caráter que uma pessoa que está dentro da igreja. Não que a igreja não sirva, não que Deus não é bom, Deus é o melhor. Eu sou extremamente, eu confio primeiro em Deus. Não é isso que eu estou falando. Eu só estou falando que faz o ato, vai para a cadeia, aí sai de lá bonzinho. Ah, eu sou bonzinho, porque agora eu acredito em Deus. Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Vai sair de lá e vai continuar tendo nas costas todo o peso que tem que ter, seja lá quem for. Não é assim que funciona. Não é porque eu acredito em Deus, pode ser que Deus venha perdoar? Pode ser, mas o ser humano não tem que perdoar. Isso não tem. Às vezes as pessoas falam, mas você não vai desculpar? Não, não sou Deus para desculpar os outros. Não sou, depende do que fez para mim, eu não vou desculpar. eu acho que o Deus realmente no justo, ele agiria no justo, porque o justo, você vai restituir para a mulher aquele momento que ela não quis nada com você, você restitui? Não, não restitui. Então você não tem. Eu acho que tem coisas que, quando não dá para restituir, não tem como perdoar. Exemplo. Perda de tempo, às vezes você não tem como restituir. Uma violação, você não restitui. Uma vida, você não restitui. Então, assim, eu acho que as igrejas, Exatamente. o que ocorre muitas vezes são aquelas pessoas que estão muito pregadas no amor de Deus, elas aceitam melhores porque elas falam o batismo da água, reaviva a pessoa. Gente, eu acho tudo ao contrário. Eu acho que a igreja camufla muita gente. E eu acho que os líderes da igreja são as pessoas, não todos, mas são as pessoas mais camufladas que existem. Não, e eu tenho mais um detalhe. Eu acho que um líder de uma igreja, quando entra uma pessoa como essa, tinha que tirar. Tinha que falar, você não é aceito aqui. Deus te aceita, mas os humanos não aceitam. Nós somos humanos, nós não somos Deus. Não Não, dá para conviver numa sociedade quando comete uma coisa dessa, como se tudo tivesse. Mas já pagou. Ok, já pagou. Porque tem gente que mata. Eu estou falando em geral, não estou falando da pessoa específica, estou falando em geral, tá? Tá, já pagou, mas e aí, né? Já pagou e não apagou o que foi feito. Esse é o problema. Guilherme, Quando mata uma criança, essa mãe nunca mais vai ter filho. E aí? nunca mais, Aí ele já gente, nunca sai mais. da cadeia e tudo bem? Não é assim que funciona. Não é brincadeira. Lembra o Guilherme de Pádua? O Guilherme de Pádua foi um exemplo que ele matou aquela atriz, a Daniela. Ele saiu da cadeia, ele pagou o crime, sim, perante as leis, né? E ele foi para a igreja, ele virou pastor, e ele continuava fora da cadeia a destruir até a memória da pessoa que ele matou na época. Não, eu acho isso horrível, horrível. Não que o Daniel a forma de matar existem várias, né? Porque às vezes tem gente que morre e continua viva, porque tem gente que nunca supera Eu algo. acho que realmente como
É que está cortando. Eu achei que você tinha terminado, desculpa. Eu não acho que tem como um padre, um pastor, bloquear, né? Como é que é? Seria não permitir que a pessoa entre. Realmente, isso não tem condições, tem que deixar entrar. Mas, agora, a pessoa virar pastor ou a pessoa virar padre, teria que ter regras. É igual, mais ou menos, para você fazer ser médico, você tem que ter regras. Se você tiver uma doença que treme, se você tiver. Às vezes nem é doença, às vezes a pessoa tem o ticket. Você não pode ser cirurgião, dependendo do cirurgião. Um cirurgião de cérebro, por exemplo, não pode, entendeu? Não dá. Não dá. Eu tenho uma amiga minha que ela estudou medicina e ela não pode ser o que ela queria porque ela treme levemente a mão. Não dá para ela ser. Não dá. Tem que ser preciso. Exatamente. Então, tem coisas que não dá. Então, eu acho que uma pessoa que cometeu um crime não tem direito de ser pastor, não tem direito de ser padre, não tem direito de falar o nome de Deus. Eu acho que ele quer ouvir, ok. Ele quer entrar e ouvir, tudo bem. Não tem, ele já pagou, não temos como bloquear as pessoas de entrar nos lugares. Agora, ensinar uma coisa, como é que ele vai ensinar a palavra de Deus se ele não ouviu a palavra de Deus lá atrás? É muito estranho. Eu acho isso muito estranho. E, infelizmente, eu acho que a vítima revive a história dobrada. É complicado. Ô, Dani, você viu também essa semana o que eu vi? As pessoas falam que eu chamo a Dani toda hora. Chamo mesmo. Eu adoro. Ô, Dani, você viu o Emicida? Acusa o Fiote. Gente, eu adoro esse nome Fiote. Eu gosto. Fiote. De desviar 6 milhões. Eles são irmãos, eles fundaram uma empresa, hoje eles são ex-sócios. Fiote deixou claro que poderia trabalhar só 2 horas por dia, porque ele se dedicaria a outros projetos dele. E por essas 2 horas trabalhadas por dia, ele ganhava R$ 40 mil, tá? Era o salário dele. E ele estava muito insatisfeito com este salário. Eu vou por 2 horas por dia. 5 dias da semana. Sim. Tá, pessoal? Só estou tentando deixar bem claro aí. Quem está assistindo, quem ganha isso? E na justiça, o Emicida o acusa de desvio de 6 milhões de reais. Eu ia falar euro, gente. 6 milhões de reais. Mas o Fiote, ele falou assim, que no final do ano passado, eles mudaram o contrato, que o contrato era distribuição de lucro meio a meio, porque antigamente eles tinham, parece que 90, 10. E não, o Emicida o acusa que ele desviou 6 milhões de reais. Se eles têm um acordo de meio a meio, cadê esse contrato, né? Porque ninguém faz contrato de boca com uma empresa, né? A gente coloca uma situação, porque é a mesma coisa, né? A gente coloca no papel, então, cadê? Cadê o papel para a gente ver? Eu quero ver o papel. Tudo vai ter que ser provado na justiça, porque se existe o contrato, não basta só o contrato, tá? Tem que existir. Se no dia 31 de março foi distribuído 50 mil para ele e 50 mil por irmão. Se houve esses 50 mil só na conta dele, realmente o irmão não pegou, se dá desvio também. Então, assim, tem muitas nuances quando se faz uma sociedade. O que o contrato rege? Quais são as cláusulas? Quais são as divisões? Todos os lucros, eles passam a ser dividendos para os sócios? Porque pode ser que não, né, gente? Porque tem gente que o lucro, ele reinveste na empresa. Então, eu não sei. Eu acho que... E sem contar que quem é o Emicida... O Emicida é o artista, né? Ele é a marca. Sem o Emicida não existiria nem a empresa. O Fiote, quem é o Fiote? O Fiote. Agora, vamos ver, né, Eu nem gente? sei como é que seria. Eu acho que, por justo aí, o Emicida tem que ter mais, até por causa do nome, né? Então, mas vamos verificar, porque eu já vi, gente, de causa mesmo, pessoas que enganam o sócio majoritário, muda o contrato social, na hora de distribuir a renda,
Pessoal, ó, ela está falando de alguém, não é exatamente dessa pessoa, tá? Não, eu já vi pessoas, gente, porque eu de formação, eu sou contadora. Então, já vi pessoas que mudam as cotas sociais para distribuir as rendas, e quando se é pego numa auditoria onde tem essas rendas distribuídas, às vezes está 50 por 50. Aí deveria, num dividendos aí, cada um pegar 100 mil. Aí o sócio A pegou 100 mil, o sócio B não pegou. Isso aí também é desvio de dinheiro, porque se um sócio pega 100 mil, o outro automaticamente tem que estar com 100 mil na conta. Porque na realidade tem que ser elas por elas, né? Igualzinho por igualzinho, todo mundo igual, quando é assim. E eu acho que se o Emicida ele veio com uma acusação tão forte contra o próprio irmão, é porque ele tem documentos em mãos, documentos contábeis, ele tem extratos bancários, porque existe a fonte do dinheiro onde sai. Não deve ser 6 milhões em dinheiro, deve ser dinheiro que tem fonte, banco, sabe, transferências. Mas sabe qual é o pior de tudo isso? Tudo bem, 6 milhões é dinheiro. Gente, eu não tenho nem ideia quanto é 6 milhões, tá? Tô aqui. Mas eu ficaria muito feliz. Na minha conta, 6 milhões, eu estaria viajando, fazendo vídeo dessa sentadinha, viajando. Mas assim, eu nunca vi assim, 6 milhões, assim, não vi, né? Mas eu fico pensando, né? De tudo isso, o que é pior? Eles são 2 irmãos. Com certeza não existirá mais a amizade, acabou. Abala a família inteirinha. Inteira. Os pais ficam desesperados, né? Se eles tiverem pais. Mas eu acho assim que o que ocorre de tudo isso, Dani, vai ser fora a destruição, né? Financeira que causa também. Eu não sei, porque eles também não é só manager do Emicida, eles parecem que são manager de outros artistas, é uma empresa que também dirige outros artistas. Então, é uma pena, mas sabe também o que é? Eu vejo que as pessoas romantizam muito a família. Só que a família é o pior local para você trabalhar, tá? Eu não conseguiria trabalhar em família. Eu acho que trabalhar em família dá muito problema, até porque eu não tenho paciência e acaba brigando. E eu sou uma pessoa que eu acabo brigando e eu acabo levando ao extremo. Eu não tenho paciência. Eu acho que a minha ela é curta demais. Não, mas sabe o que é? Não é curta, é porque o que é justo. Temos que ser o que é justo. E as pessoas não entendem quando é família, elas ficam, mas é família, porque é isso. Não tem é aquilo e acabou. Não tem, é aquilo e pronto. E você viu, né? Ele achava que 2 horas de trabalho por ele por dia era o suficiente. E ele achou pouco o valor que era pego, 40 mil reais. A pessoa vive numa bolha, gente. 40 mil reais é dinheiro para 2 horas de trabalho ao dia. E será que ele comparecia também essas 2 horas? E só não comparecer, será que ele produzia? Será que ele criava? Porque não parece tanto, né, gente? Então, assim, supostamente, tudo acusações. Vamos ver o que dá, né, Dani? Vamos ver o que dá. Mas é uma pena, né? Porque hoje em dia eu vejo que não existe mais famílias igual antigamente, que a gente via aqueles filmes. Antigamente, nem nos filmes mais é assim, sabe? Lá atrás, que era que a família era unida, que não sei o quê. Hoje não, hoje. Antigamente as pessoas que não trabalhavam tão junto, não sei, mas eu sei que era um pouco diferente. Hoje as famílias estão elas mesmas se destruindo entre elas mesmas. Porque não tem como uma família dessa voltar. Os valores marcados. Você imaginou no Natal a mãe chama os 2 filhos? Não, não tem. Não tem mais. É algo que não retorna. Por mais que pode retornar uma amizade, a confiança acabou. A confiança acabou. É tão triste. É uma situação muito desagradável. Por quê? Por dinheiro? Dinheiro vai, né, gente? Vão-se os anéis, ficam os dedos. E estes dedos é o que nos proporciona pegar uma xícara. Eu não sei, ficou difícil. Você tem mais uma fofoca? Eu queria terminar com uma fofoquinha assim, sabe, de leve agora. Do Feltrin, gente, que a Ana Hickman teve o salário dela bloqueado da Record.
devido às dívidas, né, que eles adquiriram com os bancos, embora ela acuse só... Eu acho interessante, não, eu achei uma coisa muito interessante. As contas dela estão bloqueadas e porque ela não, de uma certa forma, não está pagando, né? Mas ela está trocando a casa dela inteira, o quarto dela, ela acabou de trocar inteirinho os guarda-roupas, ela mostra no Facebook, qualquer um pode entrar. E ela mandou fazer todo planejado, que não sei o quê. Não importa preço, é dinheiro, está sendo gastado. Por que não está sendo pago conta? Depois faz o guarda-roupa. Porque tinha algum guarda-roupa ali, né, antes? Pode ser que o namorado dela atual esteja financiando, né? Pode ser, que eu não acredito, tá, gente? Apesar que Dani, como... Olha, ela foi muito clara no vídeo que eu vi em vídeo. Ela fala que ela está fazendo. Agora, logicamente, ele pode estar pagando para ela fazer, como qualquer namorado, pode pagar para namorado, ou para esposa, ou para qualquer um. Tudo bem, não tem problema. Mas, então, já que está fazendo isso, por que não ajuda ela a pagar as contas? Porque eu acho que primeiro vem as contas, né? Vem as contas. Mas sabe o que é mais assim, pesado? Quando ela, né? Ela não se coloca nas dívidas dos bancos. Ela se retira, querendo se retirar, né, gente? Porque, segundo a justiça, já foi comprovado que até a assinatura era dela. Porque até então ela alegava que ela não havia assinado documentos no banco. E eu acho que se realmente ela deve, é mais do que justo bloquearem o pagamento dela, porque fazem isso com qualquer mortal. Uhum. Tanto é eu que... acho que caiu um pouquinho esse pessoal do patamar, né? Que, comigo não pode com qualquer um. Se a lei é para um, é para todos. A lei é igual. Não tem um ou não tem outro, né? É todo mundo igual. Tem mais fofoca? Não, eu tinha esquecido dela. Eu tinha visto. Eu vejo bastante coisa dela. Esses dias eu também vi que tem uma fofoca, que é um comentário, mas é uma fofoquinha. Ninguém sabe se é verdade, então eu não posso falar sobre ela. A gente não sabe, né? Mas eu acho que quem está cobrindo muito seriamente sobre o caso inteiro. E sabe que eu gosto dele como pessoa? O Ricardo foi um não, é sobre a pessoa dela e o namoradinho dela. Falaram que talvez ela esteja, mas não sei se é verdade. Madonna. Porque aí é o pessoal falando, né? Que estava falando em cima dos vídeos dela que ela estava mostrando. Mas ela já disse que quer muito ficar grávida, né? Porque ela está usando umas roupas mais largas, falou que ela está com uma barriguinha. Eu não achei, eu olhei as fotos, sinceridade, eu não achei barriguinha nenhuma, mas tudo bem, fala, né? Demais, então. Vamos ver, vamos aguardar se vai vir uma Aninha ou um Eduzinho, né? Ou nenhum dos dois, porque a gente não sabe. Então tá bom, gente. Obrigada, gente. Eu queria agradecer muito os novos inscritos. Sejam bem-vindos. Eu gostaria muito, se vocês tiverem disponibilizar tempo, de ir nos comentários e continuar enviando as histórias. Gente, as histórias, que são aquelas histórias que você já está sabendo, não vamos contar, não por mim, por causa da outra, falou assim que vai censurar nosso canal. Não pode, gente. Vocês têm que pensar nessa história que vocês mandam. Não, a gente quer umas histórias legais, né? Mas tem um limite. Vamos lá ver a última história, a surpresa do porta-malas. Gente, é uma surpresa. E um dia, quem sabe, né? A pessoa que passou por isso venha se revelar a identidade aqui. Né, Valentina? Obrigada, viu? Obrigada, pessoal. Beijo. Obrigada, pessoal. Beijo.